E aí? Sabe que dia é hoje? 13 de outubro de 2025. Parece um dia como qualquer outro, não é? Mas, se a gente olhar bem de perto, ele conta uma história fascinante sobre as forças que estão moldando o nosso futuro. Vamos desvendar essa história juntos. E a grande questão que guia nossa análise de hoje é exatamente essa. No meio de tanta incerteza, de tanta dúvida, onde é que a gente consegue encontrar os sinais de progresso? Onde o futuro está de fato tomando forma? Para começar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. E, globalmente falando, o clima é de bastante cautela. Os mercados financeiros no mundo todo estão naquela tensão, sabe? Todo mundo de olho nos relatórios de lucros do terceiro trimestre dos grandes bancos de Wall Street, como o JP Morgan e o Citi. A expectativa está altíssima e qualquer surpresa, boa ou ruim, pode chacoalhar as bolsas. E para complicar um pouco mais o cenário, a gente tem as tensões geopolíticas que continuam lá no Oriente Médio e no leste europeu. E não se engane, esses conflitos não são algo distante. Eles batem direto nos mercados de energia, nas cadeias de suprimentos globais e criam um efeito dominó que, no fim do dia, todo mundo sente. E aqui está o dado que meio que carimba essa preocupação toda. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, está projetando um crescimento global abaixo de 3% para o próximo ano. Essa previsão, claro, está botando fogo nos debates sobre desafios fiscais e o risco da inflação, principalmente nos mercados emergentes. Só que, se a gente parar por aqui, a gente só vai ter visto metade da história. Existe uma outra narrativa acontecendo ao mesmo tempo. Uma história de muita energia, de muito otimismo, que contrasta, e muito, com esse cenário global. Ok, então vamos mergulhar nisso. Enquanto o mundo debate a desaceleração, tem um lugar específico que está literalmente fervilhando. Vamos botar nossa lupa na Califórnia. Para ter uma ideia, só em São Francisco, o calendário de outubro tá uma loucura. Tem a Fleet Week, com aquele show aéreo incrível, festivais de arte como o SF Open Studios e, claro, inúmeras conferências de tecnologia, pitches de startups. Tudo isso está atraindo multidões e fazendo o turismo e a receita local bombarem de um jeito impressionante. E existe um nome para isso que está acontecendo, sabe? Os analistas estão chamando de efeito rebote. É basicamente uma onda de demanda que estava reprimida por experiências, por eventos ao vivo, e essa onda está revitalizando as economias das cidades que investem em criatividade e em tecnologia. E o mais legal é que essa sensação de futuro não é só uma ideia no ar, é algo que dá para ver. Imagina só, carros autônomos sendo testados abertamente ali no meio do distrito financeiro. É um sinal muito claro de que a inovação está acontecendo aqui e agora. E tudo isso nos leva ao grande motor por trás de todo esse otimismo, a inteligência artificial. Sabe aquela história de LLMs, os modelos de linguagem grandes? Então, isso já não é mais promessa, é ferramenta prática. As empresas já estão usando essa tecnologia para automatizar processos, para oferecer um atendimento ao cliente muito mais sofisticado e até para fazer traduções em tempo real. Isso gera ganhos de produtividade reais, palpáveis. Mas o ponto-chave aqui é a escala desse movimento. Preste atenção nesse número. 225 bilhões de dólares. É o que foi investido no setor de IA no mundo todo só nos últimos 2 anos. É um volume de dinheiro absurdo que sinaliza uma virada de chave tecnológica gigantesca. E para a gente entender o tamanho do salto, estamos falando de um aumento de 68% no investimento em comparação com o ciclo anterior. Isso não é uma evolução gradual, gente, é uma explosão. Estamos vivendo um verdadeiro ponto de inflexão na tecnologia. Claro, um crescimento tão rápido e transformador assim, é óbvio que não viria sem desafios, né? Essa explosão de inovação está forçando umas conversas bem sérias e super importantes sobre o futuro que a gente quer construir. E aqui a gente vê a grande tensão do momento. De um lado, essa corrida frenética pelo progresso, com um número recorde de startups de IA e ganhos de produtividade claros para as empresas. Do outro lado, um apelo à prudência, um chamado à calma, com debates éticos cada vez mais urgentes e novas regulações sendo propostas tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. Então, no fim das contas, a que conclusão a gente chega? O que este dia, 13 de outubro de 2025, nos mostra é a coexistência de duas narrativas muito poderosas, mas que apontam para direções completamente opostas. É um contraste impressionante, né? No mesmíssimo dia em que as manchetes globais falam de mercados voláteis e crescimento lento,
O epicentro da tecnologia está pulsando com festivais, com gente na rua e com investimentos recordes em inteligência artificial. É como se a gente tivesse ventos contrários globais e ventos a favor tecnológicos soprando ao mesmo tempo, com toda a força. Isso tudo nos deixa com aquela pergunta que fica no ar. Olhando para o futuro, para a próxima década, qual dessas forças vai prevalecer? Será que a cautela, ditada pelas incertezas globais, é que vai definir o nosso caminho? Ou será a coragem tecnológica, essa vontade de inovar, que vai nos impulsionar para frente? A resposta parece que ainda está sendo escrita.